Olá, sejam bem-vindos ao Start Leader. Aqui falamos sobre liderança na prática, o que eu gostaria de ter ouvido quando comecei meu desafio de liderar. Eu sou a Liz, gestora, mentora de carreira e liderança, e eu tenho uma grande parceira, é a Dani. Olá, gente! Eu sou a Daniele Soares. Como a Alice falou, nós somos aí parceiras nesse projeto do Start Leader, do podcast Start Leader. E como ela afirmou, eu também gostaria, de ter tido essas orientações todas que a gente passa aqui, no nosso podcast quando eu iniciei a minha carreira na liderança. Eu sou administradora, professora universitária e consultora de gestão de pessoas. E hoje a gente tem um tema muito especial, minha amiga? Exatamente, um tema que é o primeiro pilar para quem quer assumir um cargo de liderança ou acredita que merece um cargo de liderança, e não só para isso, também para as pessoas que querem ter um sucesso na carreira, que querem se sentir donas da sua própria vida. Acredito que seja uma competência que iremos falar hoje para todos nós, Todos nós temos que aprender a nos autoliderar. É isso aí, o nosso tema de hoje é: você sabe onde começa a liderança? É uma pergunta, minha amiga? A gente está perguntando. Você sabe onde começa a liderança? É tão importante falar sobre esse contexto, de entender qual é o começo desse processo. E como bem colocado, pela Liz, liderança é de fato uma competência. E a gente vai explicar isso aqui hoje. E para contextualizar, começamos a falar sobre carreira. Porque quando a gente decide ser líder, em primeiro lugar, a gente precisa, como pré-requisito, entender o conceito de carreira, principalmente o nosso conceito de carreira, como que nós pensamos diante dela, e isso também está muito ligado à nossa vida, E eu gosto, Dani, do Luiz Carlos Cabreira, um conceito que ele trouxe sobre carreira, porque hoje na literatura existem diversos conceitos, mas o dele está muito interligado com a autoliderança. E ele diz assim que carreira é uma sequência orquestrada de alianças, parcerias e escolhas, orientadas para um projeto que lhe permita ter uma empregabilidade, que lhe proporcione uma vida saudável, próspera e feliz. E quando nós temos a autoliderança, automaticamente sabemos fazer alianças estratégicas, parcerias, escolhemos de forma mais assertiva, não dependendo de fatores externos, mas dependendo das nossas estratégias, objetivos traçados, e orientados para um projeto. E esse projeto, quem conduz somos nós. E quando temos autorresponsabilidade, a gente faz de fato isso acontecer, E com isso a empregabilidade. Então, nós nos tornamos sim senhores do nosso próprio destino e não de uma empresa ou do que nos acontece, A gente não fica refém do acaso. E isso tudo vai nos proporcionando uma vida saudável, próspera e feliz, porque a gente aprende a colocar limites, a gente aprende a fazer escolhas baseado naquilo que a gente quer para o nosso bem-estar, Que a gente quer para uma condição de vida desejada. Perfeito, minha amiga. Eu acho que a questão é essa mesmo, para a gente poder começar e alinhar, a nossa jornada, falar sobre essa questão do raciocínio, sobre a liderança em si, entender o processo de autoliderança, compreender a sua carreira como um todo, isso é importantíssimo. E para a gente aprofundar um pouco mais, eu gostaria de conceituar o termo liderar e o termo de autoconhecimento. E começando pela liderança, eu gosto muito da fala, do Mussac no livro que se chama Liderança em Foco, do professor Mário Sérgio Cortella e do Eugênio Mussac, onde ele fala que liderança não é um cargo, mas uma condição, um comportamento humano. E eu amplio ainda dizendo, que saibamos que liderança é competência adquirida. É saber onde ela começa, e o nosso ponto de partida, para conquistar essa condição de fato, é entender quem nós somos.
E só frisando aí essa dica de leitura desse livro, né, Liderança em Foco, do professor Mário Sérgio do Eugênio Mussac, eles falam, né, de uma forma dialogada nesse livro, eles fazem um diálogo muito rico a respeito dessas questões da liderança. Então vale muito a pena, né, ler, porque de fato traz para a gente uma amplitude aí de conhecimento. Então, já conceituando liderança, né, que não é cargo e sim uma condição, que eu compactuo com essa conceituação do Mussac, eu gostaria de conceituar autoconhecimento, que é uma palavra autoexplicativa, né? Que trata-se realmente de uma investigação sobre si mesmo, de entender quem se é. Só que aí, né, minha amiga, tem uma questão importante, né? Só que o autoconhecimento, para acontecer, ele precisa, né, de um processo chamado também honestidade. A gente precisa de saber se olhar sem nenhuma cortina que nos tampe, né? Então a gente tem que compreender de fato quem nós somos pela nossa completa essência. Então a gente tem que ser honesto com nós mesmos, né? A gente precisa de entender de maneira genuína o que nos faz, né, como pessoas, num contexto de vivência, tanto de forma profissional, tanto de forma pessoal. Porque olha só, né? A gente pensa no seguinte, vamos pensar num exemplo, né? Imaginemos que a gente vai iniciar uma viagem. E se a gente não sabe o nosso ponto de partida, não tem como a gente ir a nenhum lugar. Isso é fato, né? Então, saber se autoconhecer é o início do processo de construção da liderança. Porque só assim, né, a gente vai conseguir o processo de autoliderar, que é de fato, né, não só se conhecendo, mas entendendo todos os seus contextos, e aí sim você consegue iniciar essa jornada. E aí quando nós nos conhecemos, né, entendemos os nossos porquês. E quando isso acontece, é como se a gente abrisse uma janela, né, e visse o sol. Meu Deus, tudo clareou para mim agora. E aí a gente potencializa a nossa coragem, né? A gente de fato aumenta a nossa resiliência, porque a gente começa a se entender, começa a se encontrar. E isso faz a gente ficar mais forte. Então, a gente entendendo quem nós somos, a gente consegue ter muito mais clareza de como que a gente pode iniciar a nossa jornada nesse processo de construção da liderança, que é de fato o ponto de início que a gente falou aqui desde o início, né? A Liz comentou que é a autoliderança, né, minha amiga? Exatamente. E uma coisa super importante, que é uma crença que nós temos, que desenvolver a competência da liderança é só para quem deseja ser líder, para quem quer um cargo de gestão, de direção de uma empresa, ser CEO, o que for. Nós devemos desenvolver essa competência para ter uma vida melhor. Ela vai implicar em todos os sentidos, porque a autoliderança, o impacto dela não é só nas organizações, não é só no ambiente de trabalho, mas é a família, porque muitas pessoas são arrimo de família, né? São o pilar de muita gente. Então, quando nós nos autolideramos, o impacto no nosso contexto geral de vida, ele acontece. Então, nós influenciamos as pessoas ao nosso redor, nós somos mais notados e mais interessantes para o mercado, a nossa carreira prospera porque sabemos direcionar ela de forma independente e autorresponsável. Então, a autoliderança, o liderar a si mesmo, ela deve ser uma competência desenvolvida para a nossa vida como um todo, para que a gente saiba superar os desafios de vida, as dificuldades que chegam, em relação a tudo, né, Dani? Então, assim, quanto que é importante a gente também quebrar essa crença. Vou olhar só para essa competência, não preciso, porque eu sou especialista numa empresa. A autoliderança vai te ajudar a ser o melhor especialista. A autoliderança, ela vai te ajudar a ter uma responsabilidade sobre os teus atos, ao ponto de tu conseguir modificar, de certa forma, o teu contexto ao redor da tua vida. Porque a partir do momento que nós mudamos a nossa forma de encarar, a nossa visão de vida, tudo ao nosso redor também muda, porque nós passamos a transformar através de compromissos que estabelecemos com nós mesmos. Porque a autoliderança, Dani, ela te faz agir sempre com intencionalidade, porque tu tem objetivos que tu precisa conquistar. Então, existem vários benefícios, né? Os relacionamentos são mais saudáveis,
menos estresse, porque tu aprende a escolher também as tuas batalhas, né? Tu começa a realmente fazer escolhas melhores para nossa vida, né? Sentimento de satisfação e felicidade, porque nada mais gostoso do que saber que a tua vida está nas tuas mãos e não de outras pessoas. Além da resiliência, porque tu sabe que existe um sentido para as tuas atitudes, então é mais fácil tu seguir, porque lá na frente tu sabe que tu vai colher bons frutos. Sensação de conquista, né? E isso gera autoconfiança e mais coragem para arriscar. Então, quanto que isso é importante, né? Então, as habilidades que a autoliderança exige que nós desenvolvemos é a automotivação, né? A autoconsciência. E a autoconsciência, ela é aquela coisa, né? Quanto mais eu tenho consciência das minhas fraquezas e daquilo que eu preciso aprender, mas eu me sinto na necessidade, na obrigação de aprender. E quando eu não tenho essa autoconsciência, eu acabo caindo em armadilhas, como às vezes me achar o dono da verdade, achar que sei, que não preciso me esforçar ou buscar mais conhecimento. Então a autoconsciência, ela te ajuda como uma bússola para que tu direcione as tuas energias para que de fato tu precise. Né? Sem aquelas barreiras do ego, né? A gente consegue ir eliminando as barreiras do ego. A autodeterminação, a autorresponsabilidade e o autoconhecimento, que é para a vida toda, né? Porque experiências novas vão surgir, logo a gente vai se ver diferente a cada experiência. Então eu costumo dizer que a atitude de se autoliderar é ter um compromisso com as nossas emoções, né? Como eu gerencio as minhas emoções, um compromisso com a minha mente, né, com a minha saúde física e também mental, com a minha carreira, com as minhas relações, com a comunicação. Porque tudo isso, principalmente quando a gente pretende ser líder, esses compromissos, né, de saber me comunicar, de saber gerir minhas emoções, depois vai se misturar com a equipe. E como que eu vou conduzir a minha equipe se eu não consigo conduzir nem as minhas próprias emoções? Então veja o quanto que a autoliderança, ela de fato nos prepara, é um preparo prévio. E quando a gente fala, né, Dani, vamos fazer um desenvolvimento de liderança, o primeiro pilar deve ser a autoliderança. É o primeiro de tudo, a gente não pode ir atropelando as coisas. A gente precisa ter essa maturidade de ser responsável pelas nossas atitudes antes para gerenciar, então, estar pronto para gerenciar a atitude da nossa equipe. Perfeito, minha amiga. De fato, é a resposta à nossa pergunta de hoje, né? Exatamente. Onde começa a liderança, gente? Na autoliderança. E tudo que a gente falou até agora, né? Dessa contextualização de todo esse processo de carreira, de entendimento do conceito de liderança, de autoconhecimento. Então, a resposta, de fato, né, o início de tudo na autoliderança. E como muito bem colocado pela Liz, né, o processo de desenvolvimento da autoliderança traz para a gente infinitos benefícios. E a gente realmente só se autolidera a partir do momento que você se conhece. É o que a gente comentou já até aqui. Então, é realmente se desbravar e não ter medo do que vai encontrar. Né? É se conhecer sem receio de absolutamente nada, porque é um processo único, individual e seu, não é um comando de quem está do lado de fora. Então você também tem que ter um carinho, né, por você e se olhar com muita atenção para que de fato você também possa se perceber de forma bem profunda. Como a Liz também colocou, autoconhecimento, que é o pilar ali da autoliderança, é um processo da vida inteira, né? A gente vai fazer isso constantemente, para que a gente possa constantemente melhorar, né? E aí, falando dessa questão, né, da nossa resposta à nossa pergunta, né, que a gente inicia realmente na autoliderança. E quando a gente inicia o processo de autoliderar, quando a gente se conhece, quando a gente se percebe, aí a gente vai formatando a competência da liderança, né? E o que de fato é uma competência? É a junção das três questões, né? Conhecimento, habilidade e atitude.
O que eu conheço sobre, quais são as habilidades que eu tenho para fazer isso, quais são as atitudes que eu tenho que tomar para que isso tudo realmente tenha uma prática na minha vida, quais são as ações que eu preciso de ter. Então, quando a gente formata uma competência, a gente precisa dessas 3 questões: conhecimento, habilidade e atitude. E isso só se inicia, de fato, no processo de autoliderar. E aí, quando a gente vai trabalhar as questões, né, de competência, a gente fala sobre uma questão muito importante, que é entender, né, o seu locus de controle. É uma questão importante que vem da psicologia, e foi o Rother, em 1966, né, que lançou esse estudo sobre locus de controle. E essa questão do locus de controle, ele refere à expectativa em relação às contingências dos nossos próprios comportamentos e eventos. Então, segundo esse autor, né, esse processo ele acontece de forma bipolar. Existem 2 questões específicas relacionadas ao locus de controle. O locus de controle interno, que é quando a gente acredita que o que a gente pode alcançar está sendo controlado por nós mesmos, né, pelos nossos esforços e pelas nossas competências, e o locus de controle externo, que é quando a gente acredita que o que a gente pode conquistar, de fato, não está sendo controlado por nós exclusivamente, né, que qualquer outro fator, né, que não esteja no seu controle possa estar agindo ali, né, em você, como por exemplo outras pessoas ou até mesmo a sorte. Mas eu acredito também, né, que o que a gente tem que fazer nesse momento é essa autoanálise. Como é que a gente está nesse processo de locus de controle? Será que eu estou de fato olhando para aquilo que eu posso fazer, como que eu posso fazer, onde que eu posso chegar e o que eu preciso de fazer para isso? Ou seja, eu sou o dono da minha jornada e do meu caminho? Ou eu estou passando esse controle para outra pessoa ou para outra circunstância ou para outras questões que não sou eu? Então, é importante também nesse momento agora da nossa conversa a gente fazer essa autoanálise, né? Que é um processo de autoconhecimento, é perceber quem é que está me controlando. De fato sou eu? Ou quem está de fora me analisando? Será que eu faço por mim? Ou será que eu faço por outras questões? Então, como é que está essas ponderações, né, dentro do seu processo de liderança e do seu processo como pessoa de forma integral? Então, a gente precisa aprender, né, a ser quem somos sem precisar de aprovação. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque quando a gente fala de aprovação, a gente fala de insegurança. E todos nós temos as nossas inseguranças, o que é muito natural. Mas a gente precisa de trabalhar em todas essas questões que a gente falou aqui hoje, a autoconfiança. A gente precisa de confiar em quem nós somos, né? A gente precisa de dar um voto de confiança nós mesmos e entender, não, dá sim, é isso aí, entendeu? Eu consigo, claro que eu consigo. E a gente só consegue dar esse voto de confiança, né? Ter esse carinho, como eu falei, com nós mesmos, para poder iniciar o nosso processo de desenvolvimento de liderança a partir do momento que a gente, né, se desnuda para nós, que a gente realmente faz um processo de olhar no espelho e se ver profundamente. Então, fazer um processo de despertar. Eu acho que a nossa conversa hoje é trazer para quem está nos ouvindo, né, um alarmezinho assim, né? Vamos despertar, né? Quem nós somos, o que queremos, por que queremos, aonde queremos ir, por que queremos, enfim, essas várias questões, para que a gente possa, de fato, traçar o nosso caminho com muita tranquilidade nesse sentido de conquistar os sucessos que nós mesmos desejamos, né? E que não é de outras questões. Mas, enfim, respondendo, né, amiga, a nossa questão, de fato, do nosso podcast, pessoal, né? Aonde começa a liderança, né? Você sabe, agora vocês já sabem, né? A gente já falou tanto aqui, né? Agora todo mundo já sabe. É na autoliderança. E vamos perpassar por todas essas questões que eu e a Alice comentamos aqui, porque o mais importante para nós é impulsionar o desenvolvimento de cada um de vocês. Exatamente. E trazendo uma contribuição sobre o que tu falou de locus de controle interno, ela está muito ligada também à tua autoestima. Pessoas com locus de controle externo têm a autoestima baixa,
porque elas não se sentem capazes de transformar a sua realidade, porque elas se sentem reféns do que acontece. E para fazer esse exercício de entender o nosso locus de controle ou procurar ter um locus de controle interno, é sempre necessário que a gente se pergunte o que eu estou fazendo para mudar essa realidade, né? O que eu posso fazer para mudar isso? O que depende de mim? O que eu estou fazendo para mudar esse destino? Eu acho que essa pergunta, ela pode parecer muito simples, mas ela chama a gente para a responsabilidade. E quando a gente entende que sempre uma dificuldade ou o que aconteça na nossa vida é sempre um convite. É um convite para que a gente se desenvolva e, através disso, vá adquirindo maturidade. E a maturidade, ela vai trazendo para nós uma mentalidade diferente, vai trazendo um pensamento crítico, vai modificando os nossos valores, as nossas crenças, referências, né? Vai construindo um repertório prático. E isso nos transforma quando estamos abertos para viver. Eu acredito que a autoliderança é estar aberto para viver. É estar aberto às experiências da vida, aos aprendizados que a vida oferece. E quando nós encaramos isso de forma para adquirir maturidade e com a maturidade ter uma vida melhor, porque passamos a ser mais assertivos, tudo muda, né, Dani? Tudo muda. E é isso mesmo, amiga, é isso mesmo. E como a gente falou lá no começo, né, como seria bom se a gente soubesse de tudo que a gente conhece hoje, lá no início, quando a gente estava começando, né? Exatamente. Se eu fosse dar um conselho hoje para uma pessoa que está começando na liderança, seria: olhe para ti com cuidado, gentileza, amorosidade, lidere a sua vida, porque também esse processo, Dani, da gente liderar a nossa vida, de ter essa mentalidade, eu sou o dono de mim, né, sou o senhor do meu destino, traz experiências que promovem um repertório prático muito grande. Então, quando tu vai liderar, tu já tem essa experiência de vida contigo mesmo. Tu já sabe como direcionar a tua equipe, porque tu já aprendeu com as tuas experiências de vida. E isso engaja, conecta, tem um impacto tão grande, né? Então, assim, liderar, a gente tem que entender que é conduzir pessoas. E muitas vezes a gente cai no equívoco de que achar que é foco em resultado, em metas, em seguir o que a organização pede. Sim, também. Mas, em primeiro lugar, conduzir para então conquistar os resultados e as metas. Conduzir pessoas, essa é a essência. E como que vamos conduzir pessoas se não sabemos conduzir a nossa vida? Então, assim, eu também queria que tivesse me dito isso antes. Eu teria quebrado menos a cara. Teríamos quebrado muito menos, né, amiga? Eu acredito, né, amiga, que de fato não é só a conquista de resultados, é também a conquista de resultados, mas o que mais importa é todo o processo que você faz para alcançar esse resultado e o que você gera também na vida das pessoas que estão com você nessa jornada. Liderança, para mim, é um contexto de união, de compartilhamento, de integração, né, de troca. Então, eu acredito, né, minha amiga, dentro dessa contextualização que a gente colocou aqui, que é importante a gente compreender toda a nossa jornada. Entender o começo, entender o meio, entender o fim e saber que a gente precisa, né, de aprender em cada etapa dessa. E a gente só consegue aprender, né, quando a gente sabe em qual momento a gente está, porque se a gente também não se abre, né, para saber aonde que a gente está, a gente também não consegue conhecer nada de novo. Então, eu acho que é entender todas essas etapas e fazer tudo com muito, muito amor e muita paixão. Para encerrar, assim, com chave de ouro, eu também queria destacar a importância de comunicar essa jornada. E isso faz toda a diferença, principalmente quando nos tornamos referência de alguém ou de uma equipe.
né? Questão da marca pessoal, da forma como a gente se posiciona, das pessoas que a gente se relaciona, a construção da nossa rede de relacionamento, o quanto que é importante a gente também passar para as pessoas o nosso processo, né? Toda essa questão do nosso relacionamento, a forma como o que a gente acredita, a nossa visão de vida, as nossas conexões, né? Tudo isso vai construindo uma percepção de valor. E através dessa percepção, as pessoas confiam no nosso trabalho. Então, quando a gente tem a autoliderança e comunica esse processo para o mundo, né? Não só para o mercado de trabalho, mas para o mundo, a gente também constrói a percepção de valor que as pessoas têm a respeito de nós. Então, quando nós honramos quem somos e a construção de quem somos, a gente tem o respeito das pessoas, a gente tem admiração, as pessoas se conectam com a nossa história. Isso tem um grande poder, principalmente quando somos líderes. Então, daria muitos podcasts. Eu acho que essa questão da autoliderança, ela é de extrema importância e tem muito assunto por aí. Eu acho que é isso. Eu acho que o recado que a gente tinha hoje era sobre como iniciar a nossa jornada, responder essa pergunta tão importante e contribuir para que vocês todos que estão nos ouvindo aqui até esse momento possam acelerar aí a carreira de vocês. Eu acredito também, né, minha amiga, que além de dar vários outros episódios a respeito desse contexto, o que a gente precisa de entender é que a gente não tem que ser melhor do que ninguém. A gente tem que ser a melhor versão de nós mesmos. E eu acho que a grande questão é essa. É a gente entender que a nossa melhor comparação é conosco, que nosso processo de desenvolvimento é um processo de autocomparação, nunca com o outro, sempre com a gente, senão a gente fica doido, aí a gente fica querendo olhar, não, deixa eu ver o outro aqui, aí você pira, aí você fala, meu Deus, não, olha pra você, cuide do seu jardim, aquela velha história, né? Vamos cuidar da gente, olhar pra gente. Isso que é o processo de construção da liderança em si. Então, eu acredito muito nessa questão, né? Não vai comparar não, viu, gente? Compara consigo mesmo que dá certo, né, amiga? E seguindo o conselho também do Carl Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E essa é a essência da autoliderança. Lindo! Até palmas aqui, ó. Um grande beijo para todo mundo. Obrigada por estar até aqui junto com a gente e até breve. Beijo, gente. Amei, amiga. Foi ótimo, maravilhoso. E até a próxima. Beijo, gente!